Falar um pouco sobre o período regencial, nós vamos ver que é um dos períodos mais importantes da nossa história e também é um dos períodos mais tumultuados, um dos períodos onde aconteceram mais revoltas, onde aconteceram vários movimentos exigindo mudanças para a sociedade. Nós vamos ver que esse período regencial, nós estudamos o primeiro reinado, que foi o governo onde o Brasil, o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro. Hoje nós vamos estudar o período regencial, que é um período em que Dom Pedro I foi obrigado a voltar para Portugal para não perder o seu lugar no trono de Portugal para o seu irmão, Dom Miguel. E a gente vê então que desde o período em que Dom Pedro voltou para Portugal e deixou aqui no Brasil seu filho com apenas 5 anos de idade, que não poderia assumir o poder no Brasil porque era menor de idade, a gente vê que é um período chamado de período regencial. E esse período regencial, ele aconteceu em qual período da nossa história? Ele aconteceu desde 1831, o ano em que Dom Pedro ele foi obrigado a deixar o Brasil e voltar para Portugal, para não perder o seu trono para o seu irmão lá em Portugal. Até o ano de 1840, que foi o ano em que Dom Pedro II, ainda menor de idade, assumiu o poder como imperador do Brasil. Então a gente vê que vai ser um período muito tumultuado da nossa história, que aconteceram várias revoltas. A gente vai observar então que Dom Pedro I ele foi obrigado a deixar o Brasil no dia 7 de abril de 1831 por vários motivos. Porque a população brasileira achava-o muito intolerante, ele não respeitava a população brasileira, ele era uma pessoa autoritária, ele tinha acabado com várias revoltas no Brasil de uma forma bastante cruel, principalmente com a Confederação do Equador, que aconteceu aqui em Pernambuco. Nós vamos observar que também a riqueza do Brasil nós vamos ver que a economia do Brasil estava passando por uma grande dificuldade, porque o dinheiro que havia aqui no Brasil tinha sido gastado por Dom Pedro e a sua família, e o restante ele levou para Portugal. E a gente vê que um dos principais motivos que levaram à abdicação, ou seja, a saída de Dom Pedro I do trono aqui do Brasil e deixar de governar o Brasil, vai ser principalmente porque ele foi obrigado a voltar para Portugal, porque o seu irmão tinha tomado o seu poder lá, que era chamado de Dom Miguel. A gente vai observar então que a partir desse momento, em 1831, Dom Pedro I ele foi obrigado a deixar então o trono no Brasil, que no momento ele era o imperador, e ele entregou o seu trono ao seu filho de apenas 5 anos de idade, também chamado de Pedro de Alcântara, ou como nós vamos conhecer, de Dom Pedro II. Nós vamos observar que inicialmente Dom Pedro II, que tinha ficado aqui no Brasil, ele não poderia assumir como imperador do Brasil, porque ele tinha apenas 5 anos de idade. Então a gente vê que o principal fator, o principal motivo dele não assumir o trono do Brasil, vai ser a menoridade. Vai ser o momento em que ele era menor de idade, que ele não poderia assumir como imperador com apenas 5 anos de idade. Algo, né, pessoal, que não tinha nenhuma lógica. A gente vai observar então que o período regencial ele vai ser então dividido, vai ser chamado assim por quê? Quando a gente fala de período regencial, nós estamos falando de uma regência. O que significa uma regência? Uma regência significa que, como Dom Pedro II, ele não poderia assumir o poder no Brasil, porque ainda ele era menor de idade, com 5 anos de idade, a gente vê que ali naquela época dizia que até o momento em que Dom Pedro ele completasse 18 anos de idade, uma pessoa, um homem, ele teria que representar Dom Pedro II, até ele completar 18 anos de idade, o momento que ele poderia se tornar imperador. A gente vê o homem que representasse Dom Pedro II, até ele completar 18 anos de idade, ele era chamado de regente. É mais ou menos como se fosse um tutor, um pai adotivo aqui no Brasil.
Então a gente vê que esse tutor, essa pessoa que representava Dom Pedro II, a gente vê que eles eram chamados de regente. Por isso que esse período ele ficou conhecido como período regencial. Nós vamos ver que foram vários governos, vários homens que representaram Dom Pedro II até ele assumir o poder no Brasil. A gente vê que nós vamos ter 4 períodos. Esses 4 períodos foram homens que governaram o Brasil até ele completar 18 anos de idade. A gente vê que o primeiro período vai ser a regência trina provisória, vai ser o período em que o Brasil foi governado por 3 homens, por isso que é chamado de trina. 3 homens governaram o Brasil durante 2 meses. Depois, regência trina permanente. Vai ser quando o Brasil ele foi governado por 3 homens de uma forma permanente. Eles ficaram 4 anos no poder. Vamos ter a regência trina permanente, a regência una permanente. Una de Feijó significa o quê? Que apenas o padre de Feijó ele representava os interesses de Dom Pedro. E vamos ter também a regência una de Araújo e Lima. Então a gente vê então durante esse período o Brasil ele vai ser Dom Pedro II ele vai ser representado por alguns homens que eram chamados de regentes. Por isso que esse período é chamado de regencial. A gente vai observar que esse período também, Dom Pedro II ele vai ser representado por vários homens. Porém, a população aqui do Brasil, elas não tinham confiança nesses homens que representavam os interesses de Dom Pedro II. Então a gente vê que vários estados aqui do Brasil vão surgir em revoltas exigindo que o Brasil se tornasse uma república, que não fosse mais governado por Portugal. A gente vê também que eles queriam se tornar um país totalmente livre dos portugueses. A gente vê que a população queria mudança, queria melhores condições de vida, e a gente vai observar que é esse momento em que vários homens aqui do Brasil começaram a representar Dom Pedro II, e eles também queriam o quê? Manter a ordem. Eles não queriam beneficiar ninguém. Por isso que a população pobre do Brasil vai se revoltar, exigindo melhores condições de vida nesse momento. E vai ser um momento em que várias pessoas foram para a rua e fizeram vários movimentos e várias revoltas sociais. A gente vê que os primeiros 3 homens que formaram o governo junto e assim representavam os interesses de Dom Pedro II, foi Francisco de Lima, Carneiro Campos e vamos ter Nicolau Pereira. Não precisa decorar o nome, é apenas para a gente saber por que é chamado de regência trina provisória. É a primeira etapa ou a primeira fase do período regencial. A gente vai observar então que ele estabeleceu a paz, ele libertou vários presos políticos e 2 meses depois foram escolhidos novamente 3 homens para representarem o poder de Dom Pedro II. A gente vê aí por tom em cima, mas o nome é regência trina permanente. Essa regência trina permanente, pessoal, ela vai ser o período em que? Vai ser o período em que 3 homens juntos representavam os interesses de Dom Pedro aqui no Brasil. A gente vai observar, por exemplo, que nós vamos ter Francisco de Lima, Braulio Muniz e Costa Carvalho. A gente vai observar, por exemplo, que eles tentaram combater qualquer pessoa que era contra o poder de Dom Pedro II. E nesse período a gente vai observar que durante a regência trina permanente, a gente pode observar então o que é que vai ser criado. A gente vê que no ano de 1831, o governo brasileiro, que representava os interesses de Dom Pedro II, até que ele completasse 18 anos de idade, a gente vê que foi criada a chamada Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional? O que afinal era a Guarda Nacional? A gente vai observar que a Guarda Nacional ela era uma polícia de confiança desses homens que representavam Dom Pedro II. A gente vai observar que a pessoa que comandava a Guarda Nacional, ele era chamado de coronel. E quem era o coronel? A gente vê que o coronel, o governo brasileiro, ele concedia aos fazendeiros do interior o título de coronel.
que era o maior posto de comando da Guarda Nacional. A gente vai observar, então que não deve, coronel ele não deve ser confundido com o coronel do Exército. A gente vai observar que a Guarda Nacional, ela tinha cada Guarda Nacional que havia aqui no interior, ela era governada por um homem chamado de coronel. E esse coronel ele era um fazendeiro, mas ele recebia o título de coronel porque ele se tornava o líder. Era ele que ia comandar, era ele que ia dar as ordens à Guarda Nacional. E a gente vai observar que essa Guarda Nacional, ela foi criada para quê? Principalmente que era uma polícia do interior para proteger tanto os interesses do governo como dos proprietários rurais. Ela foi criada com o objetivo de conter, ou seja, de acabar com as agitações e revoltas aqui nos estados, que eram chamados de província. E a gente vai observar então que a partir desse momento que durante esse momento que a população então ela vai ter que obedecer à Guarda Nacional, que vigiava constantemente a população. E para piorar a situação, durante esse período da regencial no Brasil, a gente vai observar que existiam três grupos políticos. Os exaltados, eles eram o quê? Nós vamos ter, aliás, os exaltados, os moderados e os restauradores. Eram três grupos políticos aqui no Brasil. Cada um deles tinha um objetivo. Nós tínhamos o grupo que desejava que Dom Pedro I voltasse para o Brasil e voltasse a governar. Nós vamos ver que ele era formado por comerciantes, portugueses, militares e também altos funcionários do Estado. Né? A gente vê que depois da morte de Dom Pedro I, esse partido ele vai acabar aqui no Brasil. Em seguida, nós vamos ter os liberais exaltados, que era um grupo, os liberais exaltados eram um grupo que desejava que o Brasil se tornasse uma república, que os estados tivessem independência entre si, e a gente vê que ele era formado por quem? Pequenos comerciantes, funcionários e também alguns militares. A gente vê então que havia também os liberais moderados. O que quer dizer um liberal moderado? Era um grupo de pessoas aqui do Brasil que formado pelos grandes proprietários rurais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Nordeste. E a gente vê que eles queriam principalmente que a monarquia, ou seja, que o rei, continuasse governando o Brasil, só que não de uma forma autoritária. Então a gente vê que eles também eram a favor da escravidão, que o Brasil continuasse com escravos, e principalmente a gente vê que eles queriam que os estados tivessem uma certa liberdade. Claro que sempre sendo governados pelo rei. Então a gente vai observar que esse período ele é cheio de complicações. E a gente vai observar então que para que houvesse que esses representantes de Dom Pedro II tivessem mais liberdade para governar o Brasil, a gente vai observar então que foi criada uma lei para organizar o poder enquanto ele não começava a governar o Brasil até os 18 anos de idade. Né? Então a gente vê que esses homens, esses regentes que governavam o Brasil em nome de Dom Pedro II, eles decidiram então criar leis para melhorar a situação do Brasil. A gente vai dizer então que eles vão criar em 1834 eles vão criar uma lei chamada de Ato Adicional. Adicional significa que eles acrescentaram na lei daquela época. A gente vê que eles queriam que o Brasil fosse governado apenas por uma pessoa, que apenas uma pessoa representasse Dom Pedro II. Por isso que o Brasil seria transformado em uma regência una, governado por 4 anos. A gente vê que também o rei não existia mais o poder do imperador, que era chamado de poder moderador, onde o rei poderia fazer tudo o que ele quisesse, como Dom Pedro I. E a gente vê que eles também criaram, no interior do Brasil, as chamadas Assembleias Legislativas Provinciais, que ela dava direito aos estados. A gente vê que essas Assembleias Legislativas Provinciais eram mais ou menos como as câmaras dos vereadores, onde as pessoas elas poderiam lutar pelos seus direitos e principalmente reivindicar melhorias. A gente vê que essas assembleias legislativas, eles poderiam criar leis, eles poderiam também discutir sobre impostos e também sobre os gastos da sociedade. Então a gente vê que durante o período
em que Dom Pedro I voltou para Portugal e o seu filho era menor de idade aqui no Brasil, a gente vê que a sociedade ela passou a ter uma certa melhoria, a ter um certo avanço. E a gente vai observar então que é durante esse período aqui no Brasil que a gente vai observar então que o Brasil ele vai ter então várias revoltas e vários movimentos que vão se aproveitarem do momento em que Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham apenas 5 anos de idade e não poderiam assumir o poder no Brasil, e a gente vê que a população em si, pobres, nós vamos ter comerciantes, nós vamos ter funcionários, nós vamos ter a população negra, todos vão se unirem para juntos exigirem que Dom Pedro II não assumisse o poder aqui no Brasil, porque não queriam votar a serem governados por um imperador, e eles também, principalmente, desejavam o quê? Melhorias na situação de vida, melhorias da qualidade de vida no Brasil. Então, todo mundo vai se lembrar. O período regencial é o período em que vai desde a volta de Dom Pedro I para Portugal, para não perder o poder para seu irmão, e vamos ver até o momento em que Dom Pedro II ele vai assumir então o governo aqui no Brasil em 1840. A gente vê que esse período é chamado de regencial exatamente porque os homens que representavam Dom Pedro II até ele completar 18 anos eram chamados de regentes. Regente é uma pessoa que representa outra, porque ela ainda não tinha capacidade de assumir o poder no Brasil. A gente vê que nós tivemos 4 períodos, 4 grupos de homens que se uniram para governar o Brasil e representar os interesses de Dom Pedro II. Foi a regência trina provisória, que foram 3 homens que se uniram durante 2 meses para representar Dom Pedro II. Depois tivemos a regência que apenas libertou alguns presos políticos e tentou manter a ordem. Tivemos a regência trina permanente, foram 3 homens que governaram o Brasil e, principalmente, criaram a Guarda Nacional para defender os interesses de Dom Pedro II. Também houve a criação de leis, como a criação do ato adicional, para melhorar principalmente que os estados do Brasil tivessem liberdade. E vamos ver que também tivemos a regência una de Feijó, onde apenas um homem passou a governar. E vamos ter também a regência trina, a regência una de Araújo de Lima, que a gente vê que ela vai de 37 até o ano de 1840, que a gente vai deixar para ver na próxima semana como foi esse governo das regências unas.